Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar então mais uma palestra virtual promovida aí pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria então de fazer junto com vocês uma prece. Jesus, nosso Mestre, amado e querido, queremos agradecer inicialmente pelo dom da vida e pela oportunidade de estudarmos aí sobre as leis divinas e sobre os seus ensinamentos. Auxilia-nos, Mestre, abrindo o nosso entendimento, para que o estudo da noite possa nos auxiliar nas práticas do nosso dia a dia. Ampara-nos o propósito de levar aos recantos mais distantes deste planeta a palavra que esclarece, que consola, que edifica, que nos leva a cada dia à transformação dos nossos valores, permitindo-nos deixar de lado o homem velho e darmos a oportunidade ao homem novo. Fortalece a cada um de nós a vontade e o desejo firme e a coragem para essas nossas mudanças. Envolve os nossos espíritos em tua luz e em teu amor. Que assim seja. E o tema de hoje, dessa nossa palestra, é as mortes prematuras. Iniciar esse assunto com uma reflexão de Paulo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, este mês nós estamos trabalhando bastante a questão da desencarnação, né, ou da morte. Então, a nossa esperança de uma vida futura é o que nos faz mais felizes, ou é uma forma de nós elaborarmos melhor os lutos de entes queridos, de amigos e outros, né? Quando a morte surge, na verdade, nas nossas famílias, levando às vezes os mais moços, né, deixando entre nós os mais velhos, a gente costuma pensar, né, Deus não é muito justo, nos parece, porque ele sacrifica um jovem que teria aí um futuro grande pela frente e conserva aqueles que já viveram longos anos, muitas vezes com dores, com decepções e com sofrimentos. Leva aqueles que nós consideramos em tenra idade, né? Despedaçando aí o coração, às vezes, de uma mãe que aguardava aquele filho, ou daquelas crianças que esperavam aí a chegada do pai, ou ainda tira a vida daquele que estava lá querendo, né, sair do ventre materno. E aí a gente pensa, por que a vez de avaliar a justiça divina pela nossa? Ou seja, por que que nós nos perguntamos ou ficamos na dúvida, né? Se Deus é justo ou não, levando essas pessoas novas, né? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Ou seja, será que Deus aplicaria uma pena cruel para nós por um capricho, levando às vezes um filho, ou um irmão mais novo, ou uma pessoa jovem da nossa família, um sobrinho? Então a gente se pergunta, será que tem justiça divina? Ou será que foi uma pena cruel aplicada aí, né? E é necessário que a gente compreenda que por trás dessas indagações tem aí um fim inteligente. Ou seja, o que quer que aconteça, tudo tem aí uma razão de ser. Então, se nós analisássemos melhor todas as dores que nós podemos passar, nelas nós encontraríamos sempre a razão divina, ou seja, uma razão aí regeneradora, né? Algumas vezes a morte prematura, ela é um benefício concedido por Deus àquele que se vai,
preservando ele das misérias da vida, das seduções que talvez pudessem lhe acarretar alguma perda, né? Então a gente poderia dizer que ninguém é vítima de uma fatalidade, né? Aquele que morre na flor da idade é porque Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Poderia ser encarado por alguns como uma desgraça, né? Ver cortado o fio de uma vida tão cheia de esperanças. Mas se nós pensarmos pelo outro lado, de que esperanças nós estamos falando? Das esperanças aqui da Terra, onde nós podemos brilhar, abrir caminho e enriquecer? Costumeiramente a gente fala dessas esperanças, né? Porque nós estamos envoltos ainda nessa visão estreita, que é incapaz de nos levarmos a pensar acima da matéria. Mas será que essa vida é tão cheia de esperanças como a gente imagina? Quem nos diz que ela não poderia ser saturada aí de amarguras? Então, nós muitas vezes desdenhamos as esperanças da vida futura a ponto de preferirmos as da vida que levamos na Terra, supondo que mais vale aí uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, foi quem nos trouxe essas reflexões iniciais aí, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lembrar um pouquinho a diferença aí entre a morte e a desencarnação. Então, a morte cessa a vida orgânica, a vida física, né? E a desencarnação, ela liberta o espírito do encarceramento do corpo somático. Então, a morte cessa a vida orgânica e a desencarnação liberta o espírito para a vida espiritual. Vamos ver então quais os tipos de morte ou de desencarnação nós podemos considerar como prematura. As principais mortes prematuras, que a gente vai fazer uma abordagem bem rápida durante essa noite de hoje, é o aborto deliberado, a desencarnação de crianças, o suicídio e a eutanásia. Ou seja, não foram mortes que aconteceram de uma forma natural. Mas vamos entender primeiro um pouquinho da questão do aborto. A Organização Mundial da Saúde, ela considera que o aborto é a interrupção da gestação antes do início do período perinatal, ou seja, a partir de 22 semanas completas de gestação, quando o peso ao nascer é normalmente de 500 gramas. Então, para a Organização Mundial da Saúde, o feto precisaria ter 22 semanas de gestação para ser considerado como um aborto. Segundo o Espiritismo, no capítulo 11º da Gênese, ao descrever o processo aí da encarnação do espírito, Kardec nos dá a ideia clara e precisa de que a vida ela começa desde a concepção. Então, algumas horas após a fecundação, isso é aí entre as 4 e 6 horas, o espírito já se liga pelos laços perispirituais ao corpo que começa a se formar. Então, já é a vida a partir da fecundação. O aborto, então, ele pode ocorrer de forma espontânea ou provocada, né? No primeiro caso, de forma espontânea, os envolvidos eles não são julgados culpados, uma vez que nada executaram. Então, na presente reencarnação, que pudesse ser catalogado como atentado à vida do ser em vias de reencarnar. Então, é aquele aborto natural. A segunda possibilidade é considerada delito grave contra as leis de Deus, que é o aborto provocado, sendo que a legislação do Brasil faculta 2 exceções quando a gestação implica
num risco de vida para a mãe ou no caso de estupro. Então, são somente nessas duas exceções que a legislação brasileira considera uma situação não criminosa, digamos assim. Mas vamos falar agora um pouco do aborto deliberado ou induzido. Vamos então falar um pouquinho do aborto deliberado ou daquele que é induzido, né? E antes da gente entrar praticamente nesse assunto, eu gostaria de ler uma passagem do Livro dos Espíritos. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, o aborto delituoso ou induzido, ele sempre é resultante de uma ação que não é justificada pela moral ou pela lei de amor. E é considerado aí um equívoco grave por 3 razões bem simples. A primeira delas, todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser aí valorizado. Trabalhando através do amor e da devoção dos pais, para que ele posteriormente possa ser devolvido para o Pai Celestial numa condição aí mais elevada. Mesmo que a gravidez possa trazer aí para a mulher ou para o casal dificuldades, aflições, é preciso levar em conta que nós não devemos somar à nossa caminhada novas culpas ou novos débitos. Então, por mais difícil que seja, é necessário a mulher continuar o processo da gravidez, né? Segundo, a mulher ela não é dona da vida que foi gerada no seu ventre, buscando exterminar então essa vida que está se formando lá dentro do seu ventre, ela está não só negando o direito à vida de um outro ser que quer reencarnar, impedindo ele de ter mais uma oportunidade, né, para sua evolução, ela vai estar também contribuindo para lesar o próprio corpo dela e sobre o qual ela terá, na verdade, plena responsabilidade. Então, às vezes, aborta nessa encarnação, provoca uma lesão no organismo e numa próxima acaba não conseguindo ter aí filhos. E o terceiro é que ao desalojar, então, o feto através do aborto, a mulher pode estar provocando de uma forma violenta a sua desencarnação. E essa situação gera, na verdade, para esse espírito que estava encarnando, um sofrimento muito grande. Então, essa chamada geralmente fala para a mãe, fala para a mulher, mas muitas vezes a decisão ela não é só da mãe, às vezes é do casal, né? Então, quando a gente fala mãe ou mulher, na verdade, pensa-se no casal também, né? Nós podemos refletir, então, no sentido de que os espíritos que foram abortados são almas que estão vinculadas aí a compromissos que nós também temos kármicos. Então, de uma maneira geral, somente quando nós nos encontramos no plano espiritual, após o nosso desencarne, é que nos damos conta da extensão das nossas falhas. Então, de repente, aquele espírito que estava ali para encarnar e foi abortado, era um resgate nosso, talvez, né? Auxiliados, então, pelos benfeitores espirituais nesse momento e animados do desejo até de reparar as nossas faltas em relação ao próximo, geralmente nós chamamos a nós antigos companheiros de aventura infeliz, programando-lhes a volta ao nosso convívio. E aí a gente promete socorro, promete oportunidade para que levem seu espírito ou resgatem suas falhas. Mas algumas vezes falhamos nesse planejamento, né? Então nós precisamos, antes de adotar qualquer atitude, entender que é mais fácil para nós a convivência, às vezes, com filhos problema do que com inimigos ferrenhos. Os filhos problemas, na verdade, eles podem gerar inquietação, podem gerar trabalho constante, mas os outros,
aqueles que podem ter sido abortados se tornam inimigos recalcados, que poderão trazer aí sofrimento, aflição, num grau muito maior para a vida de quem promoveu aí o aborto. Então, vamos pensar agora um pouquinho no aborto natural. A gente até agora falou naquele aborto induzido, né? Ou vamos pensar assim, existe algum motivo para que ocorra um aborto ou que para ele não seja visto, né, como um crime? Então, segundo o Livro dos Espíritos, somente justificaram a indicação do aborto se a gestação e o nascimento da criança colocassem em risco a vida da gestante, apresentando o seguinte argumento: então, é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então, no Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que entre a mãe e o filho que está para nascer, o que se faria se tivesse que sacrificar alguém seria esse espírito que está aí encarnando. Mas vale lembrar, então, sempre que a mulher, como todo ser humano, ela pode usar do seu livre-arbítrio da forma que bem lhe aprouver, não resta dúvida. Entretanto, deve estar ciente de que responderá pelas consequências boas ou más dos atos praticados, refletindo ainda sobre o aborto, né? Assim, ela pode, evidentemente, tomar decisões relacionadas ao próprio corpo, até por uma questão de liberdade individual. Não tem o direito, contudo, de decidir sobre o corpo ou a vida de outra pessoa, mesmo que este corpo se encontre temporariamente alojado no interior do seu, na condição de embrião ou feto. Então, se assumimos um compromisso de trazer um espírito para fazer parte da nossa família como nosso filho, não temos mais aí o direito de tirar essa vida, né? Mas nos surgem algumas perguntas, muitas vezes em relação a por que algumas crianças desencarnam de forma tão prematura, né? Às vezes com 1 ano, 2 anos, com meses. Então, os espíritos nos explicam no Livro dos Espíritos que a duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Então, o espírito precisava, para completar uma encarnação, poucos anos de vida. Então, ele reencarna e permanece aqui encarnado por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, enfim, por pouco tempo. E os pais, na verdade, que aceitaram a encarnação dele, também precisavam passar por aquela prova ou por aquela expiação. Então, através dos aprendizados da doutrina espírita, nós temos a consciência que o espírito de uma criança morta aí em tenra idade, algumas vezes esse espírito que desencarnou, ele é muito mais evoluído do que um adulto, porque ele pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência se ele progrediu. E às vezes a gente pensa, nossa, tantos anos ele poderia ter pela frente, né? Segundo o Livro dos Espíritos, o espírito da criança pode ser muito mais evoluído do que o dos seus pais. E até na questão 199 do Livro dos Espíritos, na linha A, tem uma pergunta que diz: que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E os espíritos respondem: recomeça uma nova existência, pois o direito à reencarnação, na verdade, é igual para todos nós. Outra forma de morte prematura que nós vamos discutir é a questão do suicídio. Então, as causas alegadas para cometer aí o suicídio são várias, né?
em geral, indicam desconhecimento do valor que as provações representam no mecanismo de reajuste da consciência culpada perante as leis de Deus e também declarada desinformação quanto à continuidade da vida no além-túmulo. Então, o suicida, muitas vezes, ele desconhece a possibilidade de reencarnação e a própria lei da causa e efeito. Ou se conhece, se já ouviu falar, não acredita. Então, o suicídio, na verdade, é uma escolha não muito assertiva, né? E ele pode se classificar em direto ou em indireto. Há duas formas, né? O suicídio direto é aquele que acontece independentemente da causa geradora. Ele é precedido de um planejamento arquitetado, às vezes em nível detalhado. Então, é aquela pessoa que planeja a sua morte. Ele faz o plano certinho para que não haja nenhuma falha, na verdade, né? No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura vai cometer contra si mesma, através da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. Então, o suicídio, às vezes, acontece por uma doença, por a pessoa tem um problema psíquico e acaba por se suicidando. Então, fora estas situações, o ato de violência que ela cometeu contra si próprio, mais tarde, né? Quando no plano espiritual virá acompanhado sim de um remorso. Nesse caso, há um planejamento, nesse caso aí que há esse planejamento, é uma agressão que o espírito comete contra si mesmo, porque ele está pensando em se livrar daquele sofrimento, ou às vezes de culpar alguém, ou ele é levado por motivos desconhecidos e não leva em consideração o preço que ele pode pagar depois do ato cometido, né? E no suicídio indireto, o atentado contra a própria vida ocorre em decorrência dos comportamentos e hábitos desenvolvidos pelo indivíduo, os quais, de uma forma ou de outra, lesam a saúde psíquica ou ambas ao longo dos anos. Enquadram-se nessa categoria todos os vícios, desde os chamados lícitos ou legalmente tolerados, e os ilícitos destituídos de apoio da lei. Ou seja, o cigarro, a bebida, a droga, tudo contribui para esse suicídio indireto. Os graves processos obsessivos e enfermidades mentais severas fazem parte dessa classificação também, uma vez que o indivíduo não tem mais domínio sobre si mesmo, sobre os seus pensamentos e atos. Então, aquelas pessoas que não buscam ajuda, que não procuram por solução para aqueles, muitas vezes, obsessores que encontram-se consigo ou que são negligentes com a sua saúde, estão sofrendo, de certa forma, de um suicídio indireto também, né? E para nós finalizarmos essa questão das mortes prematuras, a gente vai falar um pouquinho da eutanásia. Então, a eutanásia é romper a vida de alguém enquanto ela está em sofrimento, né? O espiritismo, ele não apoia a eutanásia. Por esse motivo, Emmanuel pondera: não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor, porque muitas vezes por trás dos olhos baços e das mãos desfalentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja assustado, ou para que a senda se reajuste amanhã. Então, a eutanásia, na verdade, às vezes ela é praticada pela família quando a pessoa se encontra, já está há 3 anos em coma, 4 anos, 5 anos, ou não há mais nenhuma chance de vida,
Mas Emmanuel nos deixa aí um chamado bem interessante, né? Que não devemos tirar a vida desse espírito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos ainda um trecho de São Luís que eu gostaria até de fazer a leitura com vocês. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? A resposta, então, transmitida pelo espírito em reunião mediúnica ocorrida em Paris no ano de 1860, revela o terrível equívoco da prática da eutanásia, fato que ainda persiste nos dias atuais. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhes os pensamentos? Ainda que um moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. A ciência não se terá enganado alguma vez em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, não há inúmeros exemplos em que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanima-se e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe podem poupar em relâmpagos de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e não leva em nenhuma conta a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que já o sabe, o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Então, essa posição aí de São Luís nos faz refletir muito que não nos cabe o direito, né, de tirar a vida de ninguém, mesmo que se encontre agonizando. Para fechar então essa questão da eutanásia, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma fala dos Espíritos que nos diz: minorai os derradeiros sofrimentos tanto quanto puderdes. Guardai-vos, porém, de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, mesmo que o tempo seja muito breve que a pessoa vai ter, ou que aquele espírito vai ter, nós precisamos respeitar esse tempo final e não acelerar, digamos assim, o desencarne de nenhum ente querido nosso, mesmo que esteja em sofrimento. Mas se nós pensarmos, nós como espíritas, como que a gente pode, de repente, se comportar, né, diante esse desencarne prematuro? Porque é uma questão muito dolorida para todos, né? E a gente fala, somos espíritas, mas também sofremos com estas situações. Então, vou me permitir ler para vocês aqui uns conselhos, digamos assim, de Emmanuel, que está no livro Leis Morais e Leis Físicas, do Martins Peralva. As mortes prematuras são verdadeiras tragédias para quantos se não abeberaram, ainda nos regatos de luz e consolação da doutrina dos espíritos. Chora discreto, mas se fortalece na oração. Na certeza da imortalidade gloriosa, reprime o pranto que desliza na fisionomia sofrida, porém busca na esperança uma das virtudes evangélicas, o bálsamo para a saudade justa.
jamais se confia ao desespero. Não cede aos apelos da revolta, porque revolta é insubordinação ante a vontade do Pai, que o espírita aprende a aceitar, paradoxal e estranhamente jubiloso por dentro, vergado embora o peso das mais agudas aflições. A submissão aos desígnios superiores significa desejo de integração com o Senhor da vida, entre nós, encarnados e desencarnados, representando pelas leis que sustentam a própria vida universal. Uma boa noite a todos